Ok. Então, nesse momento, a gente fecha os olhos, abre mais uma vez o coração, a mente, buscando sintonizar o poder mais alto. Nós não conhecemos o Pai, mas conhecemos as obras. E pelas obras se conhece a qualidade do autor. Se a obra é perfeita, Pai, o autor é perfeito. Se a obra é grandiosa para todos, o autor, reconhecemos, é grandioso para todos nós. Portanto, estamos aqui, Pai querido, em louvor, em agradecimento, mas também pedindo pela paz neste planeta, pela paz no coração de cada um dos nossos irmãos, pela fraternidade, pelo equilíbrio, pela harmonia. Sabemos, Senhor, que cada um de nós caminha segundo as nossas próprias forças até aqui adquiridas. Portanto, muitas das vezes, há aqueles que se adiantam na caminhada e há aqueles que se retardam muito na caminhada. Mas, ao mesmo tempo, todos chegarão no mesmo destino. Todos chegarão no ponto estabelecido para o encontro final. E é por isso que estamos aqui hoje, buscando mais elementos, buscando mais conhecimentos, buscando, junto com aqueles que já trilharam os caminhos que nós ainda estamos trilhando, e vem justamente até nós, esses irmãos, para nos dizer o que nós vamos encontrar, o que precisamos saber, quais forças precisamos acumular para resistir aos obstáculos e vencer os desafios. Ao irmão Jesus, esse espírito nobre, purificado, que já chegou no ponto determinado, já conquistou todos os méritos da caminhada difícil, da evolução espiritual, e hoje é o nosso governante, é o nosso modelo, é o nosso guia para seguirmos sem medo. Porque com Jesus, Senhor, nós sabemos, não há como cometer erros ou falhas. E ao lado dos amigos espirituais, de todos, sem exceção, já que seria injustiça falarmos de um ou de outro, mas todos os trabalhadores do Cristo, que estão sempre ao nosso lado, dando força, dando a todos nós o amparo que precisamos em todas as situações, em todos os momentos. Até mesmo quando estamos distraídos e nem sequer lembramos deles, mas estão ao nosso lado. E é justamente, Senhor, o tema de hoje, lei de justiça, amor e caridade, para compreendermos um pouco melhor toda a nossa trajetória, os que chamamos de obstáculos, os que chamamos de irmãos rebeldes, atrasados, os que chamamos, enfim, de serem responsáveis por nossas dores, nossos sofrimentos. E, na verdade, nada disso deveria ser dessa forma por nós conceituados. Então, a nossa intenção aqui, Pai Celeste, nesse dia abençoado, o 2º ano de aniversário da Casa Divina Luz, o qual aqui na Terra, com uma participação muito pequenininha, firmamos os nossos compromissos, levantamos a pedra fundamental, somente a parte material, que é aquilo que realmente podemos contribuir melhor por enquanto. Mas, Senhor, temos certeza que se continuarmos na mesma marcha, com a mesma disposição, também poderemos dar uma contribuição espiritual significativa com o passar dos anos. E nesse caminhar, nesse treinamento todo, nesse esforço de melhoria contínua, pretendendo levar aos irmãos um pouco daquilo que já conseguimos de melhor, em termos de entendimento e de conquistas práticas, estamos aqui então.
agradecendo o dia, a oportunidade abençoada, rogando forças para seguirmos adiante, rogando muita luz no caminho de todos aqueles, Senhor, que ainda estão com tantas dificuldades, que ainda estão tão apegados a situações que atrapalham suas caminhadas, para que todos nós juntos possamos vislumbrar um novo sol, uma nova luz, um novo calor, que vai nos sustentar diante de todas as tentativas de nos atrapalhar. Muita gratidão hoje e sempre, que assim seja. Pois bem, meus irmãos, ao estudar um pouco a doutrina espírita, em primeiro lugar, a gente considera, assume também, que o conhecimento espírita é complexo, não é fácil. E nós só conseguimos realmente compreendê-lo melhor e praticá-lo melhor quando saímos em campo, colocando as teorias estudadas em prática. Aí sim, aí nós vamos conseguindo compreender melhor, aí nós vamos conseguindo fixar melhor os ensinos, porque não tem como, negarmos que contra fatos não há argumentos, tá certo? A maioria dos nossos irmãos no planeta tentam argumentar contra o conhecimento espírita, os trabalhos que fazemos, porque não conhecem os fatos. E quando veem os fatos, os negam. Mas é a caminhada, Todos têm direito a estar no momento evolutivo em que estão. Nós também já estivemos muitas vezes em momentos em que negamos a existência de Deus, negamos a existência de Jesus, na tentativa de valorizar sempre as nossas dores, colocando as nossas dificuldades, as nossas dores como as coisas mais importantes, Ninguém sofre como eu, ninguém entende o que eu estou passando porque não passa pelo que eu passo, São as falas mais comuns daqueles que ainda se prendem à revolta, ainda se prendem em acreditar que os seus sofrimentos são maiores do que os dos outros, ao passo que nada disso é verdadeiro. Então, no livro terceiro do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, no terceiro livro nós temos as leis divinas ou naturais. Por que divinas ou naturais? Divinas porque são leis atribuídas a Deus. Então são leis de todo o sempre. Nem sequer podemos sonhar em saber de onde elas vêm e quanto tempo elas têm. São eternas, Assim como Deus, nosso Pai, é eterno. E são naturais, por quê? Porque o conhecimento espírita, ele é 100% baseado em leis naturais. Tudo que se relaciona ao conhecimento espiritual, inclusive o mesmo, que vocês têm na Umbanda, por exemplo, São todos conhecimentos das leis naturais. Nada ali é artificial, nada ali é inventado, nada ali é criado pelo bel prazer de alguém, Então, todo conhecimento espiritual é natural, é das leis naturais, portanto, das leis divinas. Então, nós temos a lei de adoração, nós temos a lei do trabalho, nós temos a lei de reprodução, nós temos lei de conservação, temos lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, e a 10ª lei é a lei de justiça, amor e caridade. Por que nós só vamos trabalhar aqui a lei de justiça, amor e caridade? Não sei dizer por quê, mas eu estava fazendo uma oração e nessa oração veio esse sentimento, essa vontade de buscar esse tema aqui para hoje. Então vamos à nossa lei de justiça, amor e caridade. Tá certo? Primeiro, gente, de onde vem a justiça? A justiça é algo inato
que está conosco. Cada espírito criado traz consigo, tá, no seu íntimo, a lei de justiça. E como se baseia, como nós podemos conhecer essa lei de justiça? Tá? Essa lei de justiça é uma lei que nós trabalhamos pela nossa consciência. O que é a consciência? Podemos definir consciência de inúmeras formas, tá? Mas no nosso meio de estudos a gente trabalha assim, olha, a consciência é o acúmulo de experiências que nós temos de todas as encarnações até chegar aqui no dia de hoje. Tudo que aprendemos, tá? De bom ou de ruim, forma a nossa consciência. Repito, podemos identificar a definição de consciência em inúmeras fontes, inúmeros entendimentos. Mas vamos trabalhar com esse, que também está correto. Acúmulo de experiências de todas as encarnações que tivemos até chegar nesse momento. Então, se nós consultarmos a nossa consciência, nós saberemos o que é o certo e o que é o errado. Tá certo? O que nós podemos destacar é que, devido aos apegos que temos, aos medos, né, de fazermos uma revolução para melhor em nossas vidas, nós ainda cedemos inúmeras vezes, praticamente todos os dias, a situações que nós mesmos reprovamos, mas acabamos fazendo. Acabamos dando vazão, tá? Talvez mesmo por estarmos ainda muito viciados em determinadas áreas, talvez mesmo por carregarmos ainda o medo muito intenso dentro de nós, talvez, tá, por não querermos parecer menores ou mais fracos do que somos. Então, pode haver aí várias situações, né? Pode existir aí várias situações. Mas o importante é sabermos que a justiça é algo inato dentro de nós. E nós vamos entendendo e trabalhando melhor a justiça no seu verdadeiro sentido, quanto mais progredimos, quanto mais aprendemos, quanto mais nos aperfeiçoamos moralmente. E os espíritos nos dizem que o adiantamento moral, a evolução moral, não nos dá a justiça. O adiantamento moral dinamiza, faz crescer o nosso conceito de justiça, tá? Já que justiça é algo inato, está conosco. Independente do nosso momento evolutivo, está conosco. É como o amor. Ninguém vai precisar comprar amor, pegar emprestado. O amor já está conosco. Só precisamos fazê-lo movimentar, né? Por isso que a lei de justiça está aqui junto com amor e caridade, tá? Porque, na verdade, está conosco, nós só precisamos colocar em movimento, só precisamos trabalhar. Bom, e como atuar, né, em termos de justiça? Muito difícil para nós, né? Em primeiro lugar, vamos trabalhar a questão das leis humanas. As leis humanas, segundo os espíritos, o que é uma coisa óbvia, né, na verdade, as leis humanas, elas são, assim, imperfeitas. E elas vão sendo modificadas, elas vão sendo melhoradas a partir da nossa própria melhoria moral. Conforme nós vamos progredindo moralmente, nós vamos adaptando as nossas leis para que elas fiquem de acordo com as novas conquistas morais. É uma coisa óbvia, né? Todo mundo sabe disso. Porém, as leis humanas, elas são muito falhas, imperfeitas. E elas tentam, as leis humanas tentam imitar as leis divinas, né? Mesmo quando os homens não têm esse conhecimento que nós estamos buscando ter. Mas como ninguém quer sofrer, como ninguém admite o sofrimento como regra de vida, na verdade, nós
vamos buscando aperfeiçoar as nossas leis, vamos cobrando, né, dos legisladores e vamos protestando, né? E assim a gente vai conseguindo, com bastante esforço, aperfeiçoar as leis humanas, que são muito injustas em muitas situações. Tá? Por que em muitas situações são injustas? Porque as leis, elas não são específicas para cada ser humano. As leis humanas são para uma sociedade, né? Ou seja, cada país tem as suas leis. Determinados países aí têm até os estados que têm leis próprias, têm até o direito, né, de ter suas leis próprias. Então as leis humanas são adaptadas de acordo com a necessidade dos homens, dentro dos seus países, dentro dos seus estados e por aí vai. Tá? Portanto, são leis que precisam ser aperfeiçoadas, certamente, de acordo com o passar dos anos, de acordo com a evolução que nós vamos conquistando. Tá? Hoje, por exemplo, né, vivemos a era digital também. Né? Vivemos a era digital. Portanto, se não tivermos leis específicas para o controle, né, para a aplicação de determinados, vamos dizer assim, serviços digitais que são criados, que são prestados, se não tivermos leis adequadas, vira um problema seríssimo, né? Então, cria-se mecanismos novos com o passar do tempo e precisam ser criadas leis para regulamentar, para... Não é verdade? Por exemplo, né, houve uma falha, eu estava lendo agora há pouco numa revista digital, eu estava lendo que houve uma falha na Argentina. O domínio do Google, né, o Google, em cada país ele tem um domínio. Então lá na Argentina é google.com.ar, né? Aqui no Brasil, google.com.br. Então o Google paga, né, aos governos para ter esse domínio. E lá na Argentina o domínio venceu, o pessoal cochilou e venceu. Aí um rapaz novinho, que é especialista na área de informática, ele percebeu que o domínio google.com.ar, né, o argentino, estava vencido. Se estava vencido, ele foi lá e, vamos dizer assim, depositou, né, para ter direito ao domínio, R$16. Ele não foi malandro, ele não foi golpista, ele não foi nada. Ele apenas viu que o domínio estava sem dono. Se o domínio está sem dono, eu posso registrar como meu, né? E aí, então, houve lá, né, e ele fez isso, e momentaneamente ficou registrado como sendo dele, ficou no nome dele, o domínio Google na Argentina. Mas aí o processo foi revisto rapidamente, né, e descobriu-se lá que houve uma pequena falha, e o Google assumiu de novo, pagou novamente, né, e assumiu de novo o domínio. Isso é só um exemplo, tá? Então, se não houver leis específicas com o passar do tempo, né, com as novas conquistas da humanidade, a coisa pode virar bagunça, né? Ou pode, assim, perder o rumo, né? Pode até perder o rumo. Já houve casos, por exemplo, nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, onde determinado cidadão percebeu que aqui na Terra ninguém tinha o direito de explorar a Lua. Não existia direito legal de exploração da Lua. E as regras, né, as leis americanas, elas são assim muito abertas, né? E o cara foi esperto, ele viu, peraí, ninguém tem direito de explorar a Lua, então ele foi lá e registrou que o direito de exploração da Lua seria dele. Ou seja, se tivesse sido aceito, todo mundo que quisesse fazer algum tipo de pesquisa na Lua, algum tipo de futura habitação da Lua, teria que pagar royalties a esse sujeito, né? Recentemente, um outro espertalhão quis fazer a mesma coisa com Marte. Pô, já que estão começando a descer em Marte e não há ninguém registrado como, né, com todos os direitos de fazer isso, legais, o cara tentou também, né? Então, isso é só para a gente ter um exemplo bem atual de que as leis humanas, elas são imperfeitas, elas são adequadas para um determinado momento. E mesmo assim, com falhas. Tá? Já as leis divinas ou naturais, essas são de todo sempre.
Nós não sabemos explicar isso melhor, né? Só dizemos que Deus é eterno, sua sabedoria é eterna, sua criação é eterna, a gente não tem como saber de onde veio, então dizemos que tudo que vem da parte de Deus é perfeito. Tá? Poderíamos até dizer, tá, que ao longo de eras incontáveis, a espiritualidade maior, tipo assim, Jesus, né, espíritos puros e perfeitos, que assumem compromissos abaixo de Deus de grande monta, são esses espíritos que vão aperfeiçoando as leis divinas de acordo com cada situação nova que surge. Até poderíamos pensar isso, não é heresia, não está errado, apenas não podemos comprovar, né? Mas o raciocínio não deixa também de ser válido, tá certo? Porque hoje, por exemplo, quando dizemos assim, nada acontece sem a permissão de Deus, isso é, todos nós temos esse conceito, né? Mas estudando a doutrina espírita, nós observamos que existem inúmeras hierarquias espirituais que dizem tudo o que acontece. Os mais próximos de nós, quando não sabem definir se pode ou não nos ajudar, se pode ou não fazer o que estamos precisando, solicitando, eles vão a superiores. Se esses superiores não puderem resolver a questão, passam para o degrau de cima. E assim vai. Até o ponto de chegar a Jesus, por exemplo. Não é? Então nós temos relatos espirituais confiáveis que muitas das vezes Jesus interfere. Chega até ele. Tá? Se alguém tiver dúvida, tiver curiosidade de saber algumas coisas a respeito, eu indico 2 livros de alta confiabilidade da nossa doutrina, que vocês podem ler e vocês vão ter essas comprovações. Os 2 livros são do Chico Xavier, os 2 livros, aliás, não são os 2. Um deles é O Caminho da Luz, é do Espírito Emmanuel, mentor do Chico, tá? Que é muito amplo no conhecimento que ele traz para nós, é O Caminho da Luz. E o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que, se eu não estiver equivocado aqui, é do Espírito Irmão X, ou chamado, aquele que foi Humberto de Campos, né, o jornalista do século passado. Irmão X. Mas, de qualquer maneira, são 2 obras do Chico Xavier, da psicografia dele, de extrema importância sobre a ótica profunda da espiritualidade superior. Tá certo? Estou dando essa referência para vocês, caso vocês queiram. Bom, então, essas leis divinas ou naturais, que são, né, de todos os tempos, vamos dizer assim, de toda a eternidade, elas são infalíveis. Tá? Por isso que nós temos que trabalhar aqui também hoje o amor e a caridade. Porque, veja bem, qual é o conceito que eu tenho que ter de direito natural? Quais são os meus direitos? Os meus direitos se baseiam, né, naquilo que eu posso ter, que eu posso fazer, desde que não fira o direito do outro. Tá? Não atrapalhe, não prejudique o outro. Não importa quem seja o outro. Tá? Então, os meus direitos estão baseados nos direitos dos outros. E os espíritos nos dizem, né? Esse é o pulo do gato do cristianismo, dos ensinos do Cristo. Tá? Que se eu quero saber quais são os meus direitos, basta que eu entenda quais são os direitos do próximo. Se eu chegar nesse nível de entendimento, tá certo? Fica tudo mais fácil. E na questão da justiça, o que é a justiça, então? A justiça, na verdade, é quando chegamos à compreensão exatamente disso. Se eu quero para mim determinada coisa, é mais do que justiça eu querer o mesmo para o próximo. Tá certo? De forma igualitária. Então, se eu sou uma pessoa que me considero justa, eu tenho que provar isso para os outros. Eu tenho que fazer ao próximo exatamente o que eu gostaria que o próximo fizesse a mim. Tá? Então, esse é o ponto, né, que a gente precisa encontrar e trabalhar. Tá certo? Isso é difícil para nós ainda. Fazer aos outros exatamente o que gostaríamos que os outros fizessem para nós é um pouco difícil.
temos conseguido bons resultados ao longo, né, dos últimos séculos aí. E nessa encarnação atual, né, estamos na melhor de todas. É a que temos mais compreensão sobre todas essas coisas. É a que temos mais oportunidades de botar em prática esses conhecimentos. Ou seja, esses valores, né, também adquiridos por nós até aqui. Esse é o melhor momento. Tá? Por isso também é que é chamada da Era do Espírito. Porque culminou com a chegada dos ensinamentos diretos do mundo espiritual de forma ampla, né, em escala aberta, grandiosa. Então nós chegamos aqui nesse período da humanidade, nesse período de evolução da humanidade, muito mais preparados para compreendermos e para praticarmos aquilo que realmente vem de dentro de nós, que a nossa consciência trabalha e que já aponta como melhores caminhos. Repito, só falhamos, muitas das vezes, porque estamos ainda presos a alguns problemas, a algumas situações, a alguns erros, né, que temos dificuldade de abandoná-los. Mas somos nós que colocamos essas dificuldades aí. Entendeu? Não são os outros, não. Essa desculpa de que somos assim por culpa do fulano, do beltrano, do governo, isso é lorota, né? Isso é uma forma de se justificar. Isso a gente já vem trabalhando aí praticamente toda semana, esse tipo de tema, né? Botar a culpa, a responsabilidade, dividir com os outros para justificar a nossa falta de esforço pessoal de melhoria. Tá, gente? Não estou falando individualmente como pessoas, olhando para um ou para outro, pensando em um e pensando em outro. Não é isso. A gente aqui fala pelo lado espiritual, como espíritos que somos, tá? Porque a dificuldade não é de quem está no corpo de carne e osso. A dificuldade é do espírito que somos. Somos nós que carregamos as virtudes ou os defeitos. Não é o corpo. O corpo é roupa. É uma roupa de astronauta para vivermos nesse planeta do jeito que ele é. Então essa roupa aqui foi moldada para que estamos lá dentro vivermos aqui neste mundo. Tá certo? Assim como se formos para a Lua, temos que ter uma outra roupa exterior mais adequada para a Lua. O dia que pisarmos em Marte, que não vai demorar, teremos que ter uma roupa adequada para as condições marcianas, que é diferente da Lua, que é diferente da Terra. Então a nossa roupa atual não pode ser responsabilizada. O sexo, né? A polaridade masculina ou feminina, básicas, né? Lógico, não vamos entrar nos detalhes aqui de quem está buscando uma outra forma de entender isso, não é o momento. Mas a polaridade masculina ou feminina, que é da lei divina, né, para que a gente possa habitar esse planeta e nos reproduzirmos aqui, ela independe, não pode ser considerada, essa polaridade, como responsável pelo erro A, B, C ou D, ou pelas opiniões, ou pelos costumes que nós tenhamos. Certo? O fato de nascermos num lar mais pobre, num lar mais ou menos, num lar mais rico, não pode ser motivo para justificarmos nossas falhas morais. Tá certo? Não pode. Tá? Assim como alegarmos, tá, que a compreensão da justiça é mais propícia a quem tem mais estudo, a quem mais estudar, mentira, porque nós temos pessoas formadas nas universidades mais importantes do planeta e que são extremamente, né, corruptas, são extremamente maldosas, criminosas e por aí vai. Tá? E temos pessoas que não têm estudo nenhum, instrução nenhuma, que têm um conceito de justiça incrível e praticam essa justiça. Então o problema é nosso, espíritos que somos. Tá? É por isso que reencarnamos sistematicamente. Cada encarnação nossa é melhor do que a anterior, por incrível que pareça. Tá? Sempre desenvolvemos algo melhor em cada encarnação.
E quando falta esforço pessoal nosso em cada uma dessas encarnações, nós temos o empurrãozinho da sociedade, da família, tá? Então sempre algo novo se aprende, sempre algo novo se adquire, tá certo? Vocês podem perguntar assim, mas eu estou lembrando aqui de um sujeito terrível, né, conhecido aí como Adolf Hitler, que fez um estrago danado na história da humanidade. E aí, como é que se justifica isso? O que ele melhorou comparado com outras encarnações? E eu posso dizer para vocês, como espírito que é, né, doente, muito doente, ele aprendeu muita coisa boa, com certeza. Uma delas foi que, definitivamente, ele aprendeu que um sonho de dominar, né, os outros irmãos pela força, pela opressão, não funciona. Funciona por um tempo, mas não funciona. Rapidamente houve uma união internacional, bem ou mal, né? Não vamos discutir isso também, que foi lá e mostrou para ele, provou para ele que isso não funciona, né? Ou seja, o sentimento de liberdade, o sentimento de amor, de fraternidade é muito maior e jamais será vencido, tá? Só dá brechas como deu, né, naquelas épocas, 2 guerras seguidas, justamente porque a maioria dos homens no planeta se prepararam, né? Não foi só ele que tentava dominar, até então muitos tentavam dominar pela força, durante toda a história da humanidade. E até hoje isso acontece. Só que hoje, né, pelo menos nesses últimos 70 anos, de forma mais cautelosa, né? Porque os grandes líderes aprenderam, não é, que pela força não vão chegar a lugar nenhum. Então ficam muito na intimidação, ficam muito na provocação, que é o resquício do mal maior que está sendo trabalhado no coração de cada um. Então a intimidação, a provocação, né? Uma pequena briguinha provocada aqui e ali ainda está acontecendo, mas isso também vai acabar. Tá? Por que vai acabar? Porque nós vamos ter que entrar na lei do amor, na caridade, né? O amor é o ponto de equilíbrio para o universo, para que tudo exista, para que tudo funcione. Sem amor, ninguém vai para frente. Sem amor, ninguém se liberta. Tá certo? Podem ver, né? A gente constata isso pelos irmãos desencarnados em grande sofrimento moral, né? Que eles estão esquecidos do amor. Se prenderam nos grandes dramas, nos grandes processos de dor que foram submetidos em várias encarnações passadas. Então eles se fixaram nessa dor, nesse sofrimento, e esqueceram do amor. Então são vingativos, são grandes perseguidores, são provocadores de grandes males, inclusive até de guerras. São. Mas são, antes de tudo, filhos de Deus muito doentes. E quem provocou a doença neles? Foi Deus? Foi um vírus? Não. Quem provocou a doença neles foi a maldade de outros homens, né? Em épocas diferentes, em momentos diferentes. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Para que a gente não permita no dia de hoje que os erros das pessoas, a grosseria das pessoas, a maldade das pessoas nos façam ficar doentes. Porque se nós nos permitirmos ficar doentes por causa dos outros, nós nos tornaremos provavelmente seres que vamos começar a ignorar a lei do amor, a lei de justiça, tá? E vamos começar a querer fazer besteira também para justificar a nossa dor, a nossa doença. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Aos meus amigos, o meu abraço, né, o meu reconhecimento, o meu amor, o meu carinho. Aos meus inimigos, os que me perseguem, os que me caluniam, os que me fazem o mal, o meu perdão, meu abraço, meu amor, o meu carinho, igualmente. Fazer funcionar a lei de justiça. Se eu quero que alguém melhore, eu vou colaborar para a melhora desse irmão. Se eu não colaborar para a melhora dele,
qual é a chance? Né? Já que o litígio é entre eu e ele. Se eu não colaborar para a melhora dele, se eu não demonstrar para ele que eu não quero a guerra, que eu quero inclusive ajudá-lo a sair do estado de guerra, como ele vai conseguir entender? Como ele vai se melhorar? Tá? Jesus, ele nos disse o seguinte: não se pode ter pelo inimigo o mesmo amor, o mesmo carinho que você tem por um amigo muito querido, por um irmão muito querido. Mas isso não impede você de ter um olhar de compaixão, de ter por ele um olhar fraterno e de pelo menos à distância, se você não consegue fazer de perto, pelo menos à distância, você tratá-lo com dignidade, com respeito, perdoando, amando, fazendo tudo que for possível para o bem dele, que é o primeiro e o grande passo para se conseguir depois uma união definitiva. E como nós sabemos, tá? Isso não é a fala do João aqui porque, nossa, né? Tem uma visão aí toda dele. Não, não é isso, tá? Quando nós fazemos a nossa parte, já quando estamos encarnados em favor da melhoria do outro, aplicando a lei de justiça, amor e caridade, tá certo? Esse irmão, muito rapidamente, reconhecerá seus erros, suas dificuldades, ele vai abrir o coração dele também para que o mundo espiritual o socorra e o ajude mais rápido, tá? Não somos só nós aqui que fazemos o trabalho, nós fazemos a nossa parte, talvez até num primeiro momento, para que a espiritualidade faça o restante depois, tá? Então nós vamos ter de inimigo um amigo, um irmão. E é muito comum nós encontrarmos entre nossos benfeitores espirituais aqueles a quem já prejudicamos enormemente, nos perdoaram depois de muitas lutas e hoje são nossos irmãos lutando para a nossa paz, para a nossa felicidade lado a lado conosco, né? Muito interessante, mas é assim que funciona. E quando temos, então, uma dificuldade maior, quando colocamos barreiras imensas, conforme é muito comum acontecer em todos os países, né, em todas as culturas de hoje em dia ainda, esse nosso irmão, que nós prejudicamos tanto, virá quantas vezes for preciso dentro do nosso lar, do lar que vamos constituindo ao longo de cada encarnação. Tá? A lei divina, preferencialmente, trará esses irmãos para que nós nos reajustemos, então, dentro da própria família, dentro do próprio lar. Muito comum isso acontecer. Claro que também recebemos espíritos simpáticos, né? Espíritos amigos, benfeitores. Claro que recebemos também. Tá certo? Porque, na verdade, essa será a família do futuro. A família do futuro será composta de espíritos afins. Então vai acabar essas questões, dramas de família diversos que nós conhecemos no dia a dia. Mas enquanto não chegarmos nesse ponto, né, de entendimento, de melhoria espiritual, nós vamos continuar recebendo irmãos que temos dificuldades com eles, para ajudá-los numa nova educação, num novo aprendizado, ajudá-los no equilíbrio, dando exemplos, né, suando a nossa camisa, muitas das vezes passando, nós, os pais, né, passam até privações de alimentos, de medicações, para que o filho tenha algo mais e melhor. Não é assim? Então é muito comum, por exemplo, nós reconhecermos aí, na maioria das famílias, que os pais se privam de várias coisas, tudo pelo bem dos filhos, tudo para que o filho tenha uma escola melhor, tudo para que o filho tenha uma vida mais saudável do que aqueles tiveram. Não é assim? E se esses pais soubessem que ali estão espíritos que no passado foram grandes inimigos, será que fariam? Acreditamos que dificilmente fariam, né? Então a misericórdia divina nos deixa esquecer, mas deixa dentro de nós, né, para ser trabalhado pela nossa consciência, o sentido de justiça. Nossa, é meu filho, né? Eu casei, eu procurei formar uma família, eu quis esse filho, então eu vou lutar por ele, eu vou fazer o melhor por ele.
Se ele for difícil, rebelde, eu vou lutar mais ainda. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Porque é isso que eu quero, né? Quero construir uma família vencedora. Então é isso que eu quero. Então eu estou botando em quê? Eu estou botando em prática a lei de justiça, que está dentro de mim, precisando ser trabalhada. Estou colocando em prática o amor, que está dentro de mim, precisando ser trabalhado. Tá? E aí precisamos falar também da caridade, né? Porque é a lei de justiça, amor e caridade. A caridade, gente, é o amor em movimento. Como se define caridade? Fazer o bem a todos, fazer o bem a quem mais precisa, distribuir o que tem, compartilhar o que tem, se doar ao próximo. Tá, mas o que é isso? Amor em movimento. Ah, então todo mundo pode fazer caridade porque todo mundo tem amor? Sim. Só que a caridade de alguns ainda é muito egoísta. A caridade de alguns é aquela caridade que ele quer pagamentos, ele quer recompensas pelo que faz pelo próximo. Ó, eu vou fazer para você, eu vou te ajudar, mas você vai lembrar de mim, tá? Você não vai esquecer de mim, não. Você tem que lembrar de mim. E quando eu precisar de você, você tem que me retribuir. Então, temos caridade egoísta, tá? Amor egoísta. Aliás, não é amor, né? Amor não faz isso. Amor dá sem esperar nada em troca. Amor faz pelo bem do próximo, não é? Amor nos dá amor verdadeiro nos dá a medida do que é bom para nós e é bom para os outros igualmente. Então, o amor cresce de acordo com a nossa responsabilidade, com a nossa consciência. Quanto mais desenvolvemos, mais acumulamos na nossa consciência, mais desenvolvemos também o amor, né? Então, é preciso termos essa capacidade de entender que muitas criaturas ainda se utilizam de um amor egoísta, muitas criaturas ainda se utilizam de uma caridade egoísta, porque querem retorno, querem reconhecimento, tá? Isso não nos ajuda em nada. Isso são fases evolutivas, tudo bem, mas que na verdade vão gerando compromissos que teremos que dar conta, tá certo? Qual o melhor tipo de compromisso que devemos assumir para que depois, né, venha nos trazer realmente mais satisfação, mais alegria, mais empurrões evolutivos, tá? Devemos nos dedicar ao bem do próximo. Evidentemente, quando falamos isso, falamos também do nosso próprio bem, né? Patrocinarmos o nosso bem-estar, mas igualmente patrocinando o bem-estar na mesma medida e proporção do próximo. Não importa quem seja o próximo. E segundo Jesus, existe muito mais valor, né, em ajudar o próximo, que justamente temos dificuldades no relacionamento com ele. Então existe muito mais valor ainda. E podemos identificar o que nessa fala de Jesus? Tá? Aquilo que é natural, aquilo que é da lei de justiça. Tá certo? Se todos nós temos que trilhar os mesmos caminhos num ponto de chegada final comum, que é a felicidade, que é a superioridade espiritual, por que nós não vamos ajudar quem está mais necessitado? Então, ajudando aquele que está mais necessitado, e o mais necessitado pode acontecer de ser justamente aquele que nós temos mais bronca dele, daquele irmão, né, ou daqueles irmãos. Então, se nós passarmos a ajudar bastante aqueles a quem temos mais dificuldades, existe muito mais mérito. Foi isso que Jesus quis dizer, né? Eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes, dizia Jesus. Doentes do corpo ou da alma? Doentes da alma. Jesus não veio para os doentes do corpo. A doença do corpo é um reflexo da doença da alma. Então Jesus veio para os doentes da alma. Ajudá-los a despertar mais rápido, a acelerar o processo de mudança.
Todos conseguiram de 2000 anos para cá? Não. Muitos continuam revoltados. Muitos. Ontem mesmo, num outro tipo de estudo bem mais atualizado, né, que veio para nós ano passado, foi mostrado um obsessor que vem sendo massacrado desde a época de Jesus e massacrado em nome de Jesus. Daí hoje ele se tornou um dos chamados justiceiros, que odeiam, nas palavras dele, odeiam o Cristo e vão fazer de tudo para sujar o nome do Cristo, a doutrina do Cristo na Terra, porque querem implantar o quê? O caos, a revolta. E aí foi falado para ele, né, pelo mentor altamente evoluído, disse para ele: nós entendemos a sua dor, né? Porque não é fácil ser um judeu ao longo dessa história de 2000 anos. Não é fácil ter reencarnado, né, séculos e séculos depois como judeu na Espanha e ser perseguido. Não é fácil ter fugido para Portugal e ser perseguido por ser judeu. Tudo isso aconteceu até o século XIX, né? Então, e ele foi contando, né, as inúmeras situações de dor, de desespero, de tortura, de assassinatos que foi submetido ao longo da trajetória dele. Então ele tem todos os motivos para estar revoltado. Mas isso por quê? Porque ele pensa que Jesus é a expressão do trabalho, do mal dos homens. E não é. Jesus veio para todos, mas nem todos o entenderam. E muitos preferiram querer ser dominadores em nome do Cristo, em nome de Deus. Daí a motivo de tantos irmãos revoltadíssimos, chamados, né, de demônios, os mais terríveis demônios, né, ao longo da história. São todos espíritos sofredores, perseguidos em nome do Cristo, perseguidos em nome de Deus, e se revoltaram seriamente por causa disso. Tá certo? Então isso é só para a gente ter uma ideia, né, um pouco assim mais profunda, tá? De que nós devemos auxiliar os que estão em situação pior. E que é para ajudá-los a acelerar o processo de mudança. Porque se não tiverem ajuda, só tiverem quem os maltrate, quem os massacre, né, eles vão continuar por tempo indeterminado como seres terríveis, fazendo mal a 1, a 10, a 1000, a milhões, ou até mesmo quase que um planeta inteiro de uma vez só. Que a meta é essa, né? Então, gente, o amor é o ponto de equilíbrio para tudo. Tá? O amor precisa ser trabalhado, ele precisa ser movimentado. Enquanto alegarmos que nós temos dificuldades e que por isso não estamos conseguindo, nós só estaremos adiando a paz interior. Só estaremos adiando, tá certo? O nosso próprio ponto de equilíbrio. Só estaremos adiando. Vamos ser espíritos puros e perfeitos, felizes? Vamos. Essa promessa nós temos do próprio Cristo. Todos chegaremos lá. Todos. Mas, quanto tempo pode levar isso? Né? Uma eternidade para alguns, já que só conseguem ver dor e sofrimento, então para eles é uma eternidade. Alguns milhares de anos, para a maioria talvez, porque o esforço ainda é pequeno. Algumas centenas de anos para alguns poucos, provável, porque são aqueles que mais se esforçam, mais se doam, mais amam, não é? Alguns irmãos nossos, né, que inclusive são contemporâneos, né, do nosso século, que conseguiram muitos trabalhos, né, muitas tarefas, conseguiram doar seu amor com plenitude. É dito pelos espíritos irmãos e amigos que numa única encarnação é como se eles tivessem vivido 3 encarnações, de tanto progresso que conseguiram. Então, para nós que somos espíritos imortais, antes de sermos, né, de corpo e de carne e osso, né, para nós que somos espíritos, olha a importância de trabalharmos o amor dentro de nós. Tá?
vencer várias etapas numa única etapa, 3 encarnações numa única encarnação. Olha a importância, olha a grandiosidade disso. Olha quantos corações, amigos, irmãos sinceros, esses nossos irmãozinhos aí conseguem captar para si, para toda a eternidade. Milhões de criaturas passam a amar, passam a ter uma vida melhor em função do exemplo, em função da garra, da luta que esses irmãos extremamente amorosos deixam de legado para nós. E olha que não é preciso pensar em 1, em 2 específicos, não. Tá? Só nesse século XXI tivemos alguns bons exemplos, alguns muito bons exemplos. E temos ainda alguns que estão encarnados. Imagina no século XX, imagina no século XIX. Quantos irmãos ajudaram a transformar a humanidade? Tá? E todos os espíritos que reencarnam, trazendo dívidas, trazendo necessidades de passar por muitas provas, mas vêm determinados a trabalhar o amor. E trabalhando o amor, trabalham a justiça divina. Por quê? Porque estão ajudando os outros irmãos a despertar mais rápido. Estão ajudando os outros irmãos a sofrer menos. Ou seja, quem pratica o amor, pratica a justiça. Tá certo? Quem pratica a justiça, estará praticando o verdadeiro amor. Uma coisa puxa a outra. Praticando a caridade, está praticando justiça, está praticando amor. Interliga tudo. Tá? E aí, lembrando, né, do trabalho do Divina Luz, hoje aniversariando, é uma proposta de quê? É uma proposta de amparo aos irmãos encarnados e desencarnados. Em que sentido? Em sentido amplo. Depende da necessidade de cada um. Quem tiver necessidade de trabalhar, está preparado ou está se preparando, né, seriamente para trabalhar, a casa vai oferecer o trabalho, o crescimento. Com mais trabalho, mais luz, mais crescimento, lógico. Sem trabalho, o espírito não se desenvolve. Então a casa oferece o trabalho. Para outros, talvez para a maioria, vai ser a oportunidade de entrar e encontrar respostas para as dores, para as dificuldades por que passa. Ótimo. Não, para esse alimento, 2 quilinhos, uma cesta básica inteira, porque está passando dificuldade. O que ele vai ganhar com isso? Só o alimento? Não. Ele passa a compreender aos poucos, talvez ele tenha uma dificuldade enorme, né? Quem sabe? Mas ele vai passar a entender aos poucos que ali é um lar de fraternidade, que pode ajudá-lo de inúmeras formas. A primeira é a que ele está mais precisando, é o alimento. Depois do alimento vai vir o interesse em receber um passe, em receber uma orientação espiritual. E pode ser que num terceiro momento ele vai querer também entrar para os grupos de estudo e para os grupos de trabalho. Esse é o caminho que será conseguido, que será alcançado por todos, dentro das suas filosofias, dentro das suas religiões, não importa. Tá? Ah, mas e aqueles que são de países, de culturas, onde nem sequer religião tem? É proibido até ter uma religião. Simples. Os que têm bom coração vão desencarnando e vão reencarnando em países onde se adotam religiões, onde se adotam leis mais humanizadas, onde se tem filosofias mais espiritualistas. Simples assim. Desencarna lá e reencarna aqui, para aprender aqui o que lá não pode. E depois, né, outros que já estão desencarnados e muito bem preparados, ou outros que vão desencarnar e estão se preparando,
para a eternidade, para a vida espiritual, começam a encarnar nesses países devagarinho, né? Colocando a semente de um novo conhecimento, a semente de uma nova forma de entender a vida dentro desses países mais endurecidos. É uma transformação lenta? É, mas acontece. Modifica. Tá? É assim que se modifica. É assim que a justiça divina trabalha. Deus, né, e todos os seus espíritos trabalhadores respeitam ao máximo o nosso livre-arbítrio. Por quê? Se a gente não usar o livre-arbítrio, a gente não aprende, a gente não cresce. Então eles respeitam. Ah, mas e quando a gente erra demais, sem parar, encarnação após encarnação? Continuam respeitando o nosso livre-arbítrio. Só que vão, obviamente, nos colocando em casas planetárias adequadas às nossas condições. Mas vai continuar respeitando. Eu te tiro da Terra e te boto em Plutão. Né? Plutão é muito mais difícil de viver do que na Terra. Mas você vai ficar lá, até você ter condições de compreender que tem possibilidade, que tem tudo para fazer melhor. E aí, se você aprender mais rápido, volta para cá daqui a 200, daqui a uns 400 anos, quem sabe. Se você aprender mais lentamente, pode levar mais uns 1.000, uns 3.000, uns 5.000, mas você volta para cá depois de novo. Não tem problema. Depende só de você, do seu esforço. Tá? Eu falei Plutão aqui, gente, eu sei que espíritos desencarnados são levados para Plutão para não ficar atrapalhando, tá, tão intensamente a Terra. Eu sei disso. Agora, encarnar em Plutão é outra história. Aí eu que falei, tá? É da minha cabeça aqui, não existe comprovação nenhuma de ter formas encarnadas em Plutão, não, tá? Eu que falei da minha cabeça. O desencarnado eu sei que é levado para lá, certo? Mas encarnado não. Bom, então, gente, isso aqui é para a gente pensar, tá? Em homenagem à casa aniversariando, certo? Uma casa espiritual, espiritualista, isso, nada disso importa para a gente, nada disso. Cada um de nós segue aquilo que estamos preparados para seguir, que estamos querendo seguir, que temos boas companhias, né? Que muitas das vezes nos convidam a determinados trabalhos, a determinadas situações. Tudo isso a gente já compreende. Tá? Então não importa. Casa é casa. O que importa é que ali prevaleça justiça, prevaleça amor e prevaleça caridade. É isso que os benfeitores espirituais querem, os guias querem, é isso que Jesus quer, é isso que Deus quer. Tá? Quanto mais a gente se dedicar a essa 10ª lei aqui pela doutrina espírita, justiça, amor e caridade, quanto mais a gente se dedicar a isso, não importa onde e como, não importa. Pode ser somente entre a família, não precisa ter religião nenhuma, pode ser no meio da sociedade sem religião nenhuma, isso não importa. O que importa é que a gente pratique, bote em movimento o que foi dado por Deus para que a gente trabalhe. Isso é que importa. Que a gente saia do apego aos vícios, que a gente saia do medo, que a gente saia, né, da insegurança, que a gente saia da covardia moral. Isso é que importa. Temos que sair e temos que abraçar o que realmente é bom, o que realmente traz equilíbrio, o que realmente faz com que a gente seja feliz na parcialidade da felicidade que a Terra de hoje propicia, né? Uma felicidade parcial, mas se ela propicia, vamos abraçar, vamos lutar por ela, porque é tudo de degrau em degrau, tá? Então temos que subir um degrau de cada vez, aproveitar o máximo que temos de possibilidades agora, botar em prática, fazer acontecer, e a Casa Divina Luz está lá funcionando para isso, tá? Ah, mas está fechado, o público não vai, não pode ir. Quem disse que o público não vai? Quem disse que o público não pode ir? Nós, em desdobramento, durante o sono físico, tá? Permanentemente, não vou dizer todos os dias, mas é provável até que seja todos os dias. Vamos lá sim.
Os espíritos trabalham 24 horas por dia, gente. Não existe inatividade no mundo espiritual voltado para o bem, principalmente. Não existe inatividade, tá? A casa está, sim, trabalhando através dos seus trabalhadores espirituais, através dos seus trabalhadores encarnados, mas em desdobramento. Então, muitos necessitados são levados em desdobramento, necessitados que a gente nem sonha, nem imagina quem sejam, de que lugar do planeta que sejam, mas são levados. São esclarecidos, são orientados, são beneficiados, tá certo? Então, essa ideia, né, de que está fechado, né, aqui no nosso meio espírita, até entre amigos assim de grande conhecimento, se fala essas besteiras, né? Que nós estamos cedendo espaço para as trevas, não abrindo a casa. Pelo conhecimento que nós temos, a gente tem que abrir, não tem que ter medo de pandemia. Gente, temos que ter respeito. Respeito pelas pessoas também. Porque se você abre a casa e as pessoas vão lá, corre o risco de serem contaminadas. Não corre? Corre. Então, sabendo que existe atividade espiritual 24 horas por dia e que nós mesmos, encarnados em desdobramento, também trabalhamos, ajudos, por que a gente vai ter dúvida? Por que a gente vai achar que tem que correr o risco? Se contaminar, contaminou. Está contaminando em qualquer lugar? Se contaminar, contaminou. Não. Tá? Eu, graças a Deus, guardei essa convicção, porque assim que começou a pandemia, um amigo espiritual, né, deu o recado pelo palestrante, especificamente para mim, dizendo: João, o que você decidir fazer, fechar ou manter aberto, nós te apoiaremos. Quer dizer, se as equipes espirituais da casa disseram que iriam apoiar a decisão, a gente, é lógico, optou, né, por fazer ou por não permitir, então, né, os trabalhos presenciais enquanto houvesse riscos. Tá certo? Então é isso, gente. Muito bom dia a todos. Um grande abraço, né, de comemoração pelo mais um aniversário da casa. Viu, Marquinhos? Patrícia, né, Denise, quem mais estiver aí, que eu já não lembro mais de todo mundo, que eu vim entrar, Gleice. Tá? As casas, né, de trabalho espiritual, elas são constituídas, na verdade, pelos seus trabalhadores. Viu? O que os trabalhadores fizerem, de bom ou de ruim por essa casa, é essa visão que essa casa mostrará para todos depois. Então, nós, trabalhadores encarnados, é que fazemos a obra, fazemos a casa perante os nossos irmãos. Tá certo? A espiritualidade sempre vai ajudar, sempre vai trabalhar sério. Mas quando nós, encarnados, resolvemos pisar na bola, né, fica manchado. Todo mundo vai saber que a gente pisou na bola, tá certo? Então fica manchado. Então nós, encarnados, damos o brilho ou ofuscamos a obra que estamos tocando. E Deus então nos abençoe, né? Vocês chamam São Jorge o quê? De Ogum? É isso, Marquinhos? É isso? Isso aí, João. Então que o Ogum, né, no seu imenso amor, né, essa entidade maior, apresentada aqui na Terra por inúmeros colaboradores que se apresentam também como Ogum, tá? Que a gente sabe que é assim que funciona. Recebam o nosso agradecimento, né, pelo dia, pela data que foi escolhida para levantar a pedra fundamental aqui na Terra, tá? Que certamente a obra nasceu por amor e vai crescer por amor, isso aí não se tem dúvida. Dúvida nenhuma. Muito obrigado, Marquinhos. Alô, João. Eu que agradeço mais uma vez a sua participação. E você não é palestrante visitante, você é fundador da nossa casa, né? Você estava falando aí, eu lembrando, eu tive que fechar a janela aqui porque eu estava sentindo frio. Aí eu lembrei dos nossos primeiros trabalhos lá no Divina Luz, que o chalé ainda não tinha telhado, as janelas não tinham vidros, né? Janelas de madeira, com aquela
quantidade enorme de vidrinhos, né? E a gente fazia os estudos lá na terça-noite, morrendo de frio. E eu sou muito grato por a gente ter iniciado esse projeto juntos. Esse projeto não é meu, é de todos nós, e você é um parceiro muito grande. Eu lembro da nossa conversa na quarta-feira de cinzas, de 2019, a gente definindo a data, né? E eu tinha tido a percepção de que poderia ser, né, que deveria ser no dia 23 de abril, que para mim é um dia muito significativo, por conta de São Jorge, que, né, que é o santo padroeiro no catolicismo, e para nós na Umbanda ele só muda a nomenclatura, ele é Ogum. E eu, com essa data na cabeça, e nós estávamos lá na Med Saúde, você falou assim, ok, então vamos, Marquinhos, vamos começar o projeto? Aí eu falei, então vamos. Aí você disse para mim assim, eu tenho disponibilidade na terça-feira. Aí eu olhei no calendário que estava em cima da mesa, dia 23 de abril, cairia numa terça-feira. Aí eu olhei para o calendário, eu queria dia 23 e você queria numa terça. Eu falei, então vamos no dia 23 de abril? E foi a data firmada. Nós tivemos do dia 3 até o dia 23 para organizar o chalé, que até então era uma estrutura abandonada. Não deu tempo de comprar telha, de cobrir. Puxamos uma extensão para ter luz. Enfim, a sementinha, né, no astral começou a se materializar naquele dia. Mais tarde eu vou postar uma foto lá no nosso grupo do dia da nossa inauguração, né, 2 anos atrás, e eu fico muito feliz, eu me sinto honrado e responsabilizado por fazer parte desse projeto. E quando a gente estava aqui estudando, eu estava pensando de quanto isso foi importante para mim, sabe? Quando a gente tem a coragem de se colocar à disposição, a responsabilidade fica muito grande, mas se nós formos carinhosos e acolhedores, se nós formos justos, né? A gente está falando aqui de justiça, e quando eu penso em justiça, eu penso em ser justo, e a primeira missão dentro dessa justiça, em ser justo, eu penso que eu tenho que ser justo comigo. Nós temos que chamar essa palavra justiça, ser justo para nós mesmos. E quando eu, Marcos, sou justo comigo, eu tenho que abrir mão dessa terceirização de responsabilizar o próximo. Se algo está errado, a responsabilidade não é minha. Se existe algum culpado, essa culpa não é minha, né? Eu tenho que ser justo e não terceirizar mais o que acontece comigo ou à minha volta. E eu sendo justo e não terceirizando, eu tenho que me convidar para a autorresponsabilidade. Eu tenho que me convidar para o meu amadurecimento, para a minha... Está nas minhas mãos eu me aprimorar, eu me melhorar. E quando eu paro de terceirizar o que acontece comigo, as minhas dores, e me responsabilizo, né? A gente tende a culpa é do próximo, a dor é minha, né? A gente se faz de coitado com sofrimento, por que isso acontece comigo? E eu acho que nessa era que a gente está iniciando, né, nessa ascensão espiritual, nessa transição planetária que a gente está vivendo agora, e o vírus é apenas um detalhe do que a gente está vivendo, do que a gente está chamado para ser justo com nós mesmos. Quando eu começo a acolher isso tudo, de alguma forma, se eu acolho com amor, eu vou ser obrigatoriamente mais caridoso, mais sensível, mais responsável. Então, quando eu penso em ser justo, eu tenho
eu entendi que eu tenho que ser justo comigo. Quanto mais eu me aprimorar como ser, né, na justiça do amor e da caridade, melhor comigo, melhor com o todo. E é isso que eu quero para mim, eu quero para o Divina Luz, eu quero para nós, egrégoras da casa, mesmo os que estão distantes, que, né, moram longe, e eu sei que tem um carinho pela casa. Eu espero que esse seja apenas o início desse projeto, né, dessa semente que foi plantada, e eu sinto que hoje é um momento que a gente está, se formos uma planta, né, que essa semente começou a sair da terra, e eu agradeço muito a espiritualidade por eu poder fazer parte desse projeto. Eu sou apenas uma das colunas de sustentação dessa casa. Todos nós somos colunas de sustentação do Divina Luz. Todos nós somos elos dessa mesma corrente. Então fica aqui a minha gratidão a todos vocês que participam de alguma forma desse projeto. Sou muito, muito grato a ter vocês como amigos, como parceiros nessa caminhada. E quanto mais a gente divide, né, os nossos processos, mais a gente aprende. Então, eu queria deixar aqui registrada a minha gratidão profunda ao Criador, ao nosso Pai Oxalá, que é o gestor desse planeta, e pedir para que nós possamos cada vez mais estarmos unidos nesse propósito de crescimento individual, de crescimento em grupo, que nós possamos continuar fazendo o nosso trabalho de ajuda aos irmãos que mais precisam. A gente está ainda engatinhando nesse processo, mas que a gente consiga, por longos e longos aniversários, estar juntos para poder continuar edificando essa obra em parceria com os seres de luz. Então, eu queria deixar aqui o meu muito, muito obrigado a todos vocês. Hoje, a partir de 2 horas, a casa vai estar aberta, álcool em gel, uso de máscara, não vai ter trabalho de umbanda, não vai ter gira, mas o altar vai estar firmado do terreiro, com as tradicionais espadas de São Jorge, firmadas com as fitinhas. Quem quiser ir lá fazer uma oração, acender uma vela e retirar essa espada para levar para sua casa para plantar, ou então para fazer um banho, vai ser muito bem-vindo. E quem vier, se puder trazer 1 quilo de alimento para ajudar lá na campanha que a gente mantém por todos os dias, vai ser bem bacana, tá? Meu beijo grande para todos vocês, viu? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. João, posso falar com você? Terminar aqui? Eu queria também agradecer muito a você, João. Ter certeza que teria você foi fundamental, sempre vai ser. Queria agradecer também a todos os participantes que mantêm a chama no Divina Luz acesa. E dividindo um pouquinho do meu processo, essa questão da justiça, talvez seja interessante para alguém também, né? Eu também tinha um senso de justiça que não era muito amoroso. Eu tinha um pouco de dificuldade, apesar de eu sempre tentar me colocar no lugar do outro, né? O tempo todo eu sempre fiz isso, mas eu tinha um pouco de dificuldade de entender as reações agressivas, entre aspas, sem amor. E quando num processo de autoconhecimento meu, quando eu fui estudar as feridas emocionais, tentando me entender, eu consigo agora ter um pouquinho mais de empatia com as pessoas, e eu consigo entender o porquê da reação, às vezes sem amor, com agressividade. Então, talvez, né, a minha opinião é que todas as pessoas deviam passar por esse estudo, né, das feridas emocionais. E fica um pouquinho mais fácil de entender o outro. É isso, eu só queria conversar com o João no final.
Tá joia. Muito bom. Pessoal, beijo grande, viu? Quem puder e quiser, Patrícia. venha nos visitar hoje no final da tarde. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Oi, Daniel. Não. Nós é que somos muito felizes. Eu não esqueci de você. Eu tô só esperando você dar o seu ok aí pra gente fazer aquilo que a gente tinha combinado. Então vamos combinar. Alô, pessoal. Beijo grande, viu? Eu vou descer para preparar a casa. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Michele, seja bem-vinda, viu? Aristides, meu filhado querido, Gleice, Vinícius, Denise, João, Patrícia, até para minha sogra, um beijo, tá bom? Beijo, minha sogra querida. Ô, Gleice, você vai falar alguma coisa? Você abriu o microfone aí? Não, só ia Beijo, deixar. E agradecer a todo mundo. Show. Tchau, João, você vai fazer a nossa prece? João. Para encerrarmos. Marquinhos, você fez um agradecimento em forma de prece maravilhoso, não precisa não, tá? Ah, então tá jóia. Que assim seja. Pode ter certeza. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.